A moça do meu bom dia surge, sozinha, aí no passando. Num ímpeto de ansiedade, quase me levanto para conversar com ela. Recalco inteiramente os meus desejos. Se eu me relacionasse com ela, todo o meu argumento literário se dissiparia. Acalmo meu coração e minha mente. Ela veste uma saia preta e uma camisa branca, transparente, cabelo curto, pescocinho lindo, sapatinhos verdes. Dormiu bem, muito bem. Parece relaxada, tranquila. Gozou? Ela não me olha, ela não me vê. Tá com uma máquina fotográfica ao seu lado. É uma máquina profissional. Possui um zoom gigante. Fotógrafa. Busca a própria beleza refletida no olhar dos outros. Ou apenas a morte. A minha morte de prazer. A fotografia é uma testemunha, mas é uma testemunha do que já não existe. Um flerte com a morte. Ela come um delicioso pão de queijo, déjeuner do matin. Toma um pouco de suco de laranja. Bebe uma xícara de café. Sonha. Sonhamos juntos. Minha reinventada musa do poema de Prévert. Ela, minutos depois, não resiste aos prazeres do doce e decide comer um churro. Um churro, meu Deus, suba aos céus. Uma linda mulher comendo churros é verdadeiramente uma experiência religiosa. Uma reconciliação do ser humano com o fato de possuir um corpo que não só é capaz de causar dor, mas de vislumbrar momentos de prazer fugazmente intensos. Oi, Tudo bem? tudo bem você? Você já pediu? Já pedi 2 cafés e uma água sem gás e uma com gás. Acertei? Acertou. Eu trouxe umas coisinhas. Ó, meus livros. Uma revista. Tem um conto também que você publicou numa revista, mas eu acho que não tem a revista física, tem? Não, ela só existe online. Ménage à trois. Gostei. O que você quer saber dele? Não, eu gostei. Eu achei bem interessante. E, na verdade, eu fui procurar, porque eu não conhecia. Tem 1 milhão de referências. É uma colcha de referências. Aí eu gosto dessa ideia de muitas referências, de muitas ligações, de abrindo para várias veredas, vários caminhos. Eu acho que mesmo um conto que é pequenininho, que é condensado, eu acho que você pode abrir uma rede infinita de conexões. E o conto começa falando sobre o Carlos Drummond de Andrade, aquela moça do Bom Dia, né, que eu brinco, que eu já tinha visto obrigado, aquela menina antes, né, e eu desejava profundamente que ela me desse um bom dia, mas esse bom dia nunca veio. E esse conto também dialoga um pouquinho com o Baudelaire, né, que é aquela coisa da passante, eu quero a mulher que passa, que também já foi falado, por exemplo, pelo Vinícius de Moraes. Então esse conto vai abrindo várias redes. Tem um escritor que eu gosto muito, que se chama David Foster Wallace, que ele fala isso no esporte. Ele tem um texto bonito que chama Federer como experiência religiosa. E nesse conto eu falo que uma mulher comendo churros, né, é como uma experiência religiosa, é uma experiência religiosa. Uma reconciliação do ser humano com o fato de possuir um corpo que não só é capaz de causar dor, Mas de assim, porque vislumbrar momentos de prazer na verdade, fugazmente. toda a sua obra, né, tem bastante disso. Tem muita referência. Mas eu fiquei pensando especificamente nesse conto. O que surgiu primeiro? Foi a moça comendo churros que te despertou? Foi o ovo ou a galinha, né? Pensando no conto da Clarice Lispector, será que o ovo veio primeiro ou a galinha veio primeiro? Não, mas eu fico pensando se a imagem e a fantasia da coisa que faz você buscar uma correspondência na literatura, ou se é alguma coisa que você lê e aí você tem vontade de criar a sua ficção daquilo, entende?
Eu acho que o olhar de um escritor é esse olhar de ver, pelo menos de tentar ver o novo a todo momento, né? Eu acho que uma experiência muito comum são pessoas comendo, pessoas tomando café, pessoas tomando água, pessoas comendo churros, mas eu acho que a forma, eu acho que é aí que vem o olhar do escritor, é aí que vem a literatura, é aí que vem essa invenção, a ficção, que é essa forma de você ver o comum e transformar aquilo numa outra realidade ou numa outra falsidade, né? Eu acho que ver uma mulher comendo churros, enfim, pode te excitar, pode não te excitar, pode te fazer criar outras referências literárias, que foi isso que me veio à mente, né? Eu acho que o tesão desse personagem é esse tesão pela literatura, mas também pelas situações cotidianas, ter tesão pela coisa simples, pela coisa comum, e ter tesão pela mulher, ter tesão pelos churros, da forma com que ela come. Aliás, churros não te brocham. Você vê que eu vou eu acho que eu como pessoa, eu como escritor e eu como palavras de um narrador nos meus livros, eu vou me misturando, né? Nem eu sei mais se fui eu que escrevi isso, se foi alguma coisa que eu recebi, se foi o meu narrador no momento, enfim, em transe epifânico. Eu acho que essa é uma questão bem interessante, essa das misturas entre os mundos. Mas e a questão ética disso? Se o real fosse eu, no caso, entende? Não sei até que ponto eu gostaria de ser ficcionalizada, de me ler assim. Você escreveu um livro, aliás, endereçado a várias ex-namoradas, né? E não que elas sejam reais. Inclusive, elas respondem você. Elas respondem. Você escreve pra elas dizendo por que você broxou com elas e pergunta se elas já broxaram com você. E elas respondem. Mas eu fico pensando que se uma delas fosse eu, ou se uma delas tivesse muita coisa de mim, eu não sei até que ponto. Eu fico pensando se eu ficaria mais chateada da parte que você inventou ou da parte que de fato aconteceu. Eu vejo tanto que isso é sério, né? Eu vejo tanto que você dá da sua alma num livro desse, ou num conto, né? Num pequeno conto sobre um churros, você se doa, você mergulha, você se expõe, você se esconde, você se inventa, você se reinventa. Então tem muitas coisas, né? Aquilo sou eu, mas aquilo também não sou eu, aquilo sou eu inventado, aquilo sou eu reinventado, aquilo sou eu idealizado, e aquilo é literatura também, não tem nenhuma dessas pessoas está lá. E todas estão. E todas estão. E a relação dessas apropriações com roubo ou plágio, como é que você vê isso? Isso não é uma ideia inédita minha, mas enfim, esse narrador ele cita, e essas citações podem ser verídicas, podem não ser verídicas, as pessoas podem encontrar essas referências na obra sabendo que são de grandes autores ou não, ou podem não encontrar, e num futuro, quando lerem, por exemplo, Marcel Proust ou James Joyce, aí eles vão falar, o Jacques já citou isso antes. Então tem uma inversão dessa influência literária. Sou eu que estou influenciando o Marcel Proust ou o Marcel Proust que está me influenciando? Sou eu que estou reescrevendo as obras. Então acho que essa é uma brincadeira intertextual. É uma brincadeira contemporânea, não sei, eu acho que a gente tem que brincar com isso, eu acho que isso enriquece. São vários níveis de leitura, né? Existe o livro, a leitura básica e essas novas ramificações que são maravilhosas, né? Lê isso aqui. Sonho, emociono-me com a sua boca, com seus lábios carnosos, com a possibilidade de ter e dar prazer com a simples fricção da sua língua. Eu sinto um tesão incomum. Ela segura esse objeto desejo com a mão direita, apertando delicadamente o churro com 4 de seus dedos. Apenas o seu dedo mínimo não está em contato direto com o seu objeto de cobiça momentâneo.
Como eu queria que ela estivesse me acariciando. Ela busca a melhor forma para dar a mordida, enquanto admira a imperfeição imponente do doce que vai abocanhar. Vira o rosto para o lado direito e para o lado esquerdo. Abre levemente os grandes lábios. Ai. No limiar do contato desse néctar com a sua língua, ela fecha inconscientemente os olhos. Quer viver a sua religiosa, deleitosa e egoísta experiência de gozo sem apreensão visual, apenas com a memória fálica. O chocolate escorre pelos seus dedos, pela sua boca, pelos seus lábios. Ela, em sobressalto, abre os olhos e esboça surpresa e admiração diante da sua obra, diante da mordida pecaminosa, diante do deleite do chocolate. Come chocolate, pequena suja, come chocolates. Ela sente um misto de perplexidade e encanto. Passa rapidamente e com imensa destreza a língua ao redor dos seus lábios para que o chocolate deixe de escorrer. Lambe urgentemente os dedos, a palma da mão, as unhas, o resto de chocolate que insiste em derramar pelo seu braço. Corrige a bagunça que fez com pequenas lambidinhas. Respira fundo, sorri, se acalma. Seu corpo anseia por mais um pedaço de prazer, por mais um momento de delírio trepidante, por mais metafísica. Ela, excitada, dá mais uma apetitosa mordida e sou eu também que sinto prazer. Uma vontade excessiva de me lambuzar, de me emporcalhar, de me regozijar com ela e com o churro. Ménage à trois. Ela lambisca o doce, empazinando-se de prazer, de endorfina, de sedução. E eu rezo solenemente, oro por mim e por todos os voyeurs. Não vejo mais sentido algum para a vida, para a literatura, para a minha doença. Não me questiono mais sobre filosofia alguma. Somente a sinto penetrar e percorrer o meu corpo. Eu estou diante do sublime e da beleza e não consigo suportar essas sensações. Choro, sou um mendigo. Não consigo mais ver o espetáculo que ela e minhas invenções me apresentam. Sinto a existência do Brahma. Olhar e desejar assim tão de perto, ainda que ela seja inacessível, corrompe, maltrata. Vislumbro meu próprio gozo. Mendicante, dirijo-me loucamente para o meu quarto, para o meu banheiro. Oh não, pequeno porco. O eixo cima, gozo para me reconciliar com a ficção da moça do meu bom dia.